Bom dia a todos. Iniciando nossas atividades nesta manhã, como de hábito nas nossas reuniões espíritas, vamos fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade de convívio e de estudo que nos concede nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Antes de apresentar o nosso expositor, eu só queria dar um recado: as janelas podem estar abertas, se tiver ventando frio podem fechar, porque o inverno chegou antes do que estava previsto, então fiquem à vontade. Eu, por exemplo, vou sentar ali e vou fechar minha janela, então fiquem à vontade. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Fábio Maurício Osmo Maia. Ele faz parte da diretoria aqui da nossa sociedade, sendo um dos membros do Conselho Deliberativo. É um atuante e dedicado trabalhador da causa espírita, principalmente da nossa casa, mas ele não se furta de atender o convite de outras instituições para fazer as suas palestras. Ele também é escritor, ele é autor do livro Os Trabalhadores da Primeira Hora, de 1911, quando iniciou as atividades espíritas na nossa região. Em 2011 ele lançou o livro dos 100 anos dos Trabalhadores da Primeira Hora. Então, é um estudioso da doutrina e também da história da doutrina, que muito se dedica à nossa casa, e nós temos a alegria de passar a palavra. O nosso bom dia a todos, rogando que Jesus, o grande médico de almas, aquele homem que dividiu a história em antes dele e depois dele, nos envolva na sua paz e que lance sobre nós as luzes das quais necessitamos para progredir espiritualmente. Durante muitos anos, a questão da educação no nosso país não ganhou a importância que devia. Durante o século XIX, ou até o século XIX, mesmo início do século XX, poucas eram as escolas que atendiam a juventude brasileira. De alguns anos para cá, principalmente após a Constituição de 1988, o Estado brasileiro passou a ter uma preocupação com a educação da juventude e passou, então, a incentivar, buscar a criação de um maior número de escolas públicas para atender a necessidade de formar a juventude brasileira. Hoje sabemos que se estabelecem índices para os resultados da educação que nem sempre são reais, mas busca-se o aperfeiçoamento do sistema educacional brasileiro ao longo do tempo. E os discursos, principalmente políticos, sempre tratam a educação como uma necessidade básica da formação da nossa juventude, da consolidação de um país que progride.
Mas ora, educação é somente educação formal, voltada para a ciência, para a tecnologia? O ser humano necessita da educação num sentido muito mais amplo, num sentido muito maior. Afinal de contas, como as nossas crianças e os nossos jovens estão inseridos no mundo de hoje, no mundo atual? Nesse contexto em que a criança, em que o adolescente, através das redes sociais, recebe uma quantidade imensa de informações com as quais muitas vezes não sabe lidar. Diferentemente dos anos 1950, 60, 70, 80, em que as crianças estavam na rua jogando bola, brincando de peteca, de bete-ombro, carrinho de rolimã, hoje as crianças ficam trancadas nos seus quartos, com o celular na mão, ou com o tablet, ou o notebook, acessando redes sociais. É bem verdade que essas redes sociais trazem muita informação. Mas qual é a qualidade dessa informação? O amigo virtual, diferentemente daquele amigo que brincava na rua chutando bola e que os pais sabiam exatamente quem era, esse amigo virtual muitas vezes é um desconhecido. É uma pessoa que os pais não conhecem, não sabem quem é. E aí a criança fica exposta a uma série de problemas. Poderíamos elencar aqui desde a drogadição, ao sexo, ao consumismo e tantas outras problemáticas que existem, a pedofilia e outras tantas problemáticas que existem na atualidade através desse contato com um mundo sem fronteiras, porque as fronteiras se abriram de uma forma com redes sociais, com a internet, que não há mais limite de fronteira. Então, como é que nós devemos considerar a educação dos nossos filhos? Será que somente pelo aspecto científico, tecnológico? Hoje exige-se muito de pais, de avós, de tios, de irmãos mais velhos, enfim, daqueles que pertencem à parentela corporal, que cuidem, que atentem para aquilo que as crianças veem. Então é importante nós pensarmos também numa formação que vai além da formação escolar, da formação acadêmica, mas da formação do ponto de vista moral. E essa formação do ponto de vista moral, que é de extrema importância, né, ela vai nos ajudar a precaver as crianças de alguns dos problemas da atualidade, porque o ser humano na atualidade, ele vive uma problemática, uma crise da pós-modernidade, com um vazio muito constante, um individualismo e, principalmente para os jovens, a valorização extrema da imagem sobre a realidade. Quando pegamos as redes sociais, se abrirmos o Facebook, o Instagram, ali, as situações que são apresentadas são da felicidade. Quando muitas vezes as crianças estão deprimidas. Nós que atuamos em sala de aula, vemos constantemente crianças e jovens entrando em processo depressivo. Desde 10, 12, 14, 16 anos. Alguns chegando ao extremo do suicídio. Então isso nos acende uma luz de alerta sobre a questão educacional desse nosso jovem.
E essa questão educacional vai passar por uma outra circunstância. Primeiro é preciso que nós compreendamos o que Joana de Ângeles nos fala através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra Iluminação Interior. Ela nos diz que cada membro do teu lar é uma gema preciosa que Deus te concede para a lapidação. Então, estas crianças que chegam aos nossos lares, esses jovens, adolescentes que fazem parte da nossa constelação familiar, do nosso grupo familiar, são da nossa responsabilidade no sentido educacional. No sentido de prepará-los para a vida presente. Mas lembrando que aquele espírito que ali se encontra é um espírito imortal. Que a sua educação, não só para a sua formação intelectual é importante, mas principalmente a sua educação moral. Aquilo que nós podemos trazer para os nossos familiares no sentido de burilar esse diamante bruto, de aprimorar aquela criaturinha que chega para nós ali com aquele arzinho inocente, né? Nós que já somos avós, olhamos os nossos netos como uma preciosidade. Aquela alminha que nos parece tão pura que está ali. Eu tenho neto desde 13 anos até 2 meses. Então, quando eu vejo, principalmente os meus netinhos mais novos, um que está com 11 meses e a outra que está com 2 meses, eu vejo neles aquele ar angelical. Mas nós temos a consciência de que esses nossos netos, assim como os filhos que temos também, são espíritos imortais. E nessa condição de espíritos imortais, trazem uma bagagem imensa consigo. Uma bagagem que vai desde o conhecimento até os problemas morais. Então essa criança, esse adolescente, não foi criado no momento da gestação ou do nascimento. Ele é uma alma que já vem de muitas jornadas, que já vem de longas caminhadas num aprendizado constante, onde ocorrem tropeços e ocorrem acertos. Porque cada um de nós, em algum momento da existência ou das existências, já tropeçou, já caiu. E tivemos a oportunidade de nos levantar e prosseguir na marcha. E assim nós vamos levantando e caindo num processo constante de aprendizado, porque somos almas imortais. Então toda criança que está inserida no lar é essa alma que retorna através da reencarnação para burilar-se. Porque a necessidade do progresso é constante. E o progresso, de acordo com os ensinamentos contidos na doutrina espírita, na codificação kardeciana, o progresso se faz de 2 formas. Há o progresso intelectual, que é aquele que vai se construindo a partir dos livros, a partir da pesquisa, a partir da escola, da universidade. Mas há o progresso moral, mais difícil de ser alcançado e que precisa também ser buscado pelo espírito imortal. E esse progresso moral, então, como é que nós vamos fazer para adquirir? E como nós vamos estimular os nossos filhos, ou os nossos netos, ou sobrinhos, ou parentes próximos, a buscar esse tipo de aperfeiçoamento? Porque matricular na escola é simples. Em qualquer vila, em qualquer bairro, há uma escola pública.
Então, basta que os responsáveis pela criança vão até a secretaria da escola, façam a matrícula e a criança vai, então, ter o acesso à educação formal. Mas essa educação moral, ela não vai ser encontrada necessariamente na escola. Até pode ocorrer que professores responsáveis busquem trazer a educação moral para as crianças, claro. Mas essa educação moral, ela necessita começar em casa. E aí é importante nós refletirmos sobre o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz no seu capítulo 14, item 9. Quando diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada. Então vejam o chamamento do Evangelho para a nossa responsabilidade em relação a essa condução no aspecto moral das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, enfim. Lembrando que eles são essas almas eternas, mas que naquele momento da infância, da adolescência, são o campo fértil para uma nova semeadura. São o campo fértil para receber a semente do aperfeiçoamento moral. Na obra Minha Família, O Mundo e Eu, o escritor espírita, orador espírita José Raul Teixeira nos fala, ou melhor, o Espírito Camilo, através da psicografia do José Raul Teixeira, nos fala que os espíritos provêm do mundo dos espíritos e para lá retornarão após o fenômeno desencarnatório. E ele continua dizendo que ninguém pode identificar de pronto as bagagens morais de que é portadora essa criança. Então, quando a criança retorna através do processo reencarnatório, os pais e os familiares não conseguem identificar as qualidades e as mazelas, os defeitos que aquela alminha que ali está possui. Porque é como se nós, através da reencarnação, fôssemos escrever um novo capítulo do livro da vida. Cada processo reencarnatório é como se nós recebêssemos um grande livro com páginas em branco, no qual nós vamos escrever a nossa história, que é um capítulo diante da eternidade. Pode ser uma história de 100 anos, mas ela é um capítulo diante desse tempo que para nós é desconhecido, que é a eternidade, que é um tempo ilimitado, que não tem a limitação das horas, das 24 horas do dia, das horas do relógio. Não é um tempo mecânico, é um tempo divino. Então, esse espírito, quando reencarna, é como se fosse o livro em branco, o capítulo em branco que será escrito durante essa existência. E essa escrita, ela passa pelo livre-arbítrio. Inúmeros são os personagens que vão se cruzar nesse grande romance da vida. Essa história, esse conto, que vai ser narrado por nós mesmos. Mas é importante que os pais orientem essa escrita. Que essa escrita seja, embora haja o livre-arbítrio, orientada, direcionada para que aquela criança possa alcançar os objetivos principais deste processo reencarnatório, que são
o seu progresso, tanto intelectual quanto o seu progresso moral. Não é à toa que os pais têm que matricular o filho na escola, para que ele receba a formação acadêmica necessária para a sua vida. Mas também é uma obrigação dos pais proporcionar um outro aspecto da formação, que é a formação moral. Vejam, através da reencarnação, se estabelecem os laços de família, sendo o lar onde o espírito encarna, a escola, a primeira escola de crescimento espiritual a partir do reencontro e da reeducação dos espíritos que ali se encontram. Então, o nosso lar, a nossa casa, esse reduto da reunião da família, do grupo familiar, este reduto é importante no sentido de receber aqueles espíritos que vêm para se reeducar, porque todos nós, me perdoe se alguém aqui é um espírito já de uma outra categoria, nós já vamos falar disso aqui também. Mas, regra geral, nós que nos encontramos aqui no planeta Terra estamos em processo reeducativo. Estamos reaprendendo muitas coisas, também espiando pelos erros cometidos, mas estamos em processo constante de aprendizado, né? Então, todo aquele espírito que reencarna como filho, ele tem algum tipo de ligação, algum tipo de vínculo com seus pais. Ligações essas que podem ser tanto ligações remotas, de tempos passados, como podem ser ligações recentes. Ora, nós não podemos deixar de considerar que ao longo das nossas diversas existências, deixamos sempre algum vácuo, algum problema, alguma situação mal resolvida no passado. E às vezes é preciso que se passem séculos para que as questões se resolvam. Quando nós vemos nos noticiários crimes cometidos por filhos contra pais, ali nós vemos um problema que a doutrina espírita nos conforta, que se gerou naquele momento, mas que vai precisar de solução. Vai precisar de solução lá na frente, depois de muito tempo. Então, às vezes, passam-se séculos ou milênios para que aqueles espíritos possam novamente reencontrar-se, para ajustar aquela situação enlouquecida, inesperada no passado. Então, esses reajustes são sempre necessários e as ligações dos espíritos fazem parte da problemática das encarnações solidárias, porque todas as nossas encarnações são solidárias umas às outras. Então, as nossas relações do passado, às vezes, vamos reencontrá-las num futuro um tanto quanto distante, né? Vamos reencontrá-las lá na frente para os necessários ajustes, porque todos precisamos estar em equilíbrio dentro do nosso progresso espiritual, e esse equilíbrio só se alcança quando resolvemos os problemas do passado. Então, muitos dos espíritos que vão reencarnar trazem às vezes ligações que são de passados remotos. Mas também podem haver as ligações que são recentes, são de encarnações mais próximas. O Espírito Camilo, então, através da psicografia do José Raul Teixeira, que já citamos em Minha Família, o Mundo e Eu, ele nos fala o seguinte: alguns velhos amigos já esperarão a tua chegada terrena, né? Então, quando o Espírito reencarna, alguns já estão aqui esperando, né? Já se encontram aqui. E aí, nós colocamos a seguinte questão: mas todos os espíritos que reencarnam na Terra, que vêm para a Terra, eles têm as mesmas condições? A condição do espírito é a mesma? Ora, qualquer um que tenha filhos, 2, 3, 4 filhos, vai perceber
e vai concordar comigo que cada uma das crianças é diferente. Não são todos iguais. Os filhos, mesmo sendo criados da mesma maneira pelos pais, recebendo as mesmas oportunidades, serão diferentes entre si. Mas por que há essa diferença? E aí a doutrina espírita vem nos esclarecer através do que Kardec chamou de a escala espírita. Então, no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala do progresso do espírito, do progresso da alma, ele traz uma classificação, né? A classificação dos espíritos, baseada no grau de adiantamento deles. Esta classificação da escala espírita, né? Lá na questão número 100, Kardec nos diz que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão que despojar-se. Então vejam, todos nós, assim como as nossas impressões digitais são diferentes, todos nós somos espíritos diferentes. E mesmo dois espíritos reencarnando no mesmo lar, tendo as mesmas... Gêmeos, pode ser gêmeos, irmãos gêmeos, eles serão diferentes, como as suas digitais serão diferentes. Porque aí entra a questão da experiência, das experiências vivenciadas pelo espírito. Aquilo que ele experimentou em cada existência. Aquilo que lhe fez feliz ou aquilo que lhe fez sofrer. Seus traumas ou as suas virtudes, as suas realizações. Cada um de nós traz impresso no corpo perispiritual isso. E a criança não é diferente. Ela traz impresso no seu corpo perispiritual essas marcas do passado. São como arquivos de um computador que estão fechados, mas que em determinado momento podem ser abertos, podem ser acessados, dependendo da circunstância. Então, cada um de nós traz caracteres herdados das experiências. E aí, a nossa classificação que Kardec coloca entre a questão 101 e a questão 113 do Livro dos Espíritos, Kardec, de uma forma bastante didática, diz que há 3 ordens de espíritos. A terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. A segunda ordem, a ordem dos espíritos bons. E a primeira ordem é a ordem dos espíritos puros. Ora, nós aqui presentes, pelo menos nós encarnados, me perdoe se alguém é da segunda ordem. Se alguém aqui é espírito bom, me perdoe. Mas eu creio que nós encarnados aqui sejamos, se não todos, quase todos, da terceira ordem. Ou seja, espíritos ainda imperfeitos. Ainda. Na condição do aprendiz. Os espíritos bons, aqueles espíritos que nós podemos considerar como espíritos bons, podemos buscar um exemplo do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, que já são espíritos que se dedicam ao seu próximo, se dedicam à humanidade antes de pensar em si próprios. Né? Mas nós ainda somos espíritos, como diz Joana de Ângeles, subdiafragmáticos, pensamos daqui para baixo. Né? Então, nós ainda não alcançamos esse aperfeiçoamento moral, a maior parte dos habitantes da Terra, a grande maioria. Por isso, o nosso planeta, embora se encontre em processo de transição para o mundo de regeneração, ainda se caracteriza muito fortemente como um planeta de expiação e provas, como um mundo de expiação e provas. Ainda o mal parece prevalecer sobre o bem. Né? Quando assistimos aos noticiários, nós vemos tantas notícias carregadas, pesadas, difíceis, que percebemos que o nosso mundo, embora esteja sem dúvida melhorando, ainda traz as cicatrizes do passado. Então, é importante pensarmos como vamos educar essa nova geração que está aqui, né, para que essa geração possa ser, de fato, transformadora desse mundo. Na questão 203 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos.
Transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? E os espíritos respondem: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Então, o pai, ele não vai transmitir caracteres morais para o filho. Esses caracteres morais estão impressos no perispírito da criança, mas o pai, a mãe, os avós, os tios têm a obrigação de lapidar aquele diamante bruto, quer dizer, orientá-lo. Pode acontecer que o filho reencarne para corrigir os pais. Isso pode haver. Um processo inverso, para educar os pais. Mas, via de regra, o processo se dá de forma a que os pais tenham o compromisso da educação dos filhos. E lembremos aqui, conforme diz o Espírito Camilo, que ninguém pode identificar de pronto as bagagens morais de que é portador, aquele espírito que ali está reencarnando. De que realidades espirituais vem aquele ser. Depois da experiência terrena, para quais níveis evolutivos ele vai regressar? Nós não sabemos. Nós não sabemos qual é a condição espiritual dos nossos filhos. Então nós não sabemos de onde eles vêm, nem para onde eles vão. Mas é nosso dever, sim, educá-los. Ou seja, a missão dos pais é ser os primeiros mentores da criaturinha que está ali reencarnando. Essa missão, que é uma missão de amor, ela decorre da organização de um ambiente familiar justo, de um ambiente onde a criança possa receber amor, carinho, compreensão e, ao mesmo tempo, as correções necessárias no momento que se deve fazer. Tem um ditado muito antigo que diz assim: é de pequenino que se torce o pepino. Então esse ditado, minha avó usava muito, eu me lembro da minha avó falando, é de pequenino que se torce o pepino. Quer dizer, então você tem que corrigir desde cedo, fazer a correção desde cedo. Essa é a tarefa dos pais, é corrigir. É natural que à medida que a sociedade progride, que a sociedade evolui, os costumes, os hábitos vão mudando. Se nós formos ver lá, há 100 anos atrás, a correção se fazia na cinta, na vara de marmelo. Minha avó contava da vara de marmelo. Hoje, o processo educativo, ele já não implica mais na palmatória, na cinta, no cordão de ferro, nada disso. Hoje, o processo educativo se faz verbalmente. O que é um grande desafio. Nós mudarmos os nossos hábitos e passarmos a dialogar com a criança. Mas se nós tivermos essa percepção de que a criança é um espírito imortal, se torna possível, sim, estabelecer o diálogo. Se torna possível. Então, a tarefa dos pais, ela é importantíssima no sentido de que estamos recebendo espíritos num processo que nos oportuniza resgatar situações do passado, mas também reeducar aquele espírito que ali se encontra. E aí, Joana de Ângeles nos adverte da grande tarefa que é reservada aos pais, mas que esses deveres não devem, ela afirma, não devem ser postergados sob pena de lamentáveis consequências. Então, nós temos que assumir a tarefa da educação dos filhos no sentido de não deixar para depois, não postergar, não deixar para mais tarde. É preciso educá-los, sim. Joana de Ângeles também nos fala que na constelação familiar, a prole é de relevante significação, sem a qual frustra-se a união dos parceiros. Então é importante que o casal tenha filhos.
Então, o ter esses filhos também é assumir responsabilidades. Né? Também é importante assumir responsabilidades, porque conforme nos traz o Evangelho, no capítulo 14, item 8, aqueles que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. É claro que podem haver aqueles espíritos que são antipáticos, que são aqueles com os quais nós tivemos um problema lá no passado e que vêm agora buscar a reparação. Então, nós podemos nos deparar com essas duas circunstâncias. Mas e daí? Nós que já temos as luzes da doutrina espírita a iluminar o nosso caminho, qual deve ser a nossa conduta? Como nós vamos educar os nossos filhos? Porque nós colocamos eles na escola para a educação formal, como eu dizia desde o início. Mas a educação moral, ela também não precisa de uma escola? Também não há necessidade? Ou será que só os pais dão conta da educação moral? Hoje, quando se fala em homeschooling, né? Na educação dentro de casa, há um debate muito grande, porque os especialistas, os educadores, né, que debatem a questão, muitos deles dizem que é necessário que haja aquele contato com outras crianças, o contato com o professor. Né? Então, o homeschooling é muito discutido nos dias de hoje, né, se realmente ele vai trazer a formação necessária para a criança ou não. E do ponto de vista moral, né, do ponto de vista dos ensinamentos morais, será que só em casa, né, no homeschooling moral, a gente consegue educar os filhos? Né? A Casa Espírita nos oferece, através do seu Departamento de Infância e Juventude, o processo de evangelização infanto-juvenil. Este processo de evangelização é extremamente necessário, mas é necessário por quê? Né? Então, a palestrante Sandra Borba, que também é doutora na área da educação, ela nos fala que a evangelização é a ação educativa da Casa Espírita. Então, a evangelização vai formar aquilo que nós podemos chamar aqui de pedagogia espírita. Né? E Divaldo Pereira Franco nos afirma que evangelizar é trazer o Cristo de volta ao solo infantil, como bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. Então vejam a importância de trazer o filho para o processo educativo, o processo educacional ofertado na Casa Espírita pelo Departamento de Infância e Juventude através da evangelização infanto-juvenil. Então nós temos na Casa Espírita, assim como a escola tem a sua organização seriada, em séries, que vão desde lá da pré-escola, a educação infantil, né? Passando pelo ensino fundamental 1, pelo ensino fundamental 2, pelo ensino médio, para daí se chegar ao nível superior e depois aos graus de pós-graduação, lá seja de especialista, de mestrado, doutorado, enfim, de pós-doc, não importa. Mas a Casa Espírita também oferece esta formação. Né? Então, essa formação se dá através de ciclos organizados pelo Departamento de Infância e Juventude, onde a mensagem cristã, a mensagem espírita, kardeciana, serão adaptadas, será feita a transposição didática para a criança que ali se encontra. De forma que essa criança possa internalizar o conhecimento cristão em primeiro lugar e espírita. Né? Então, é importante trazermos os nossos filhos ou os nossos netos, ou sobrinhos, ou parentes, ou afins, para o processo de evangelização, no sentido de proporcionar-lhes a escola moral. Há desafios para o centro espírita
espírita no terceiro milênio, que são colocados também por Joana de Ângeles, em que ela diz assim, que é preciso que o centro espírita promova 3 coisas: espiritizar, qualificar e humanizar. Esse espiritizar é possibilitar que o frequentador da casa espírita introjete o espiritismo em seu mundo íntimo e que gradualmente seja integrado na vivência da pessoa. Ora, quando trazemos a criança para as aulas de evangelização, ele está nesse processo de ser espiritizado, ou seja, de adquirir um conhecimento sistematizado sobre a doutrina espírita. E isso vai trazer que benefício para essa criança? Essa criança vai ter, desde a sua mais tenra idade, aquelas informações que são fundamentais que a doutrina espírita nos traz nos seus 5 princípios básicos, que são a crença em Deus, a imortalidade da alma, compreendendo que a vida não começa no berço e termina no túmulo, a pluralidade das existências, através do processo reencarnatório. Então, Deus, pluralidade das existências, a imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, sabendo que não estamos a sós no universo. Então, esses princípios são fundamentais para que a criança, introjetando-os, se compreenda como um ser muito maior. Se ele consegue entender a imortalidade da alma, se ele consegue entender que não começa no berço e termina no túmulo a vida, as suas expectativas são diferentes. Porque, olha, quando se fala, por exemplo, em corrupção, uma pessoa que, para ela, a vida é essa. Se não há consequências futuras, a vida é só essa aqui mesmo, então eu vou aproveitar tudo nesse momento aqui, vou fazer tudo, eu vou enriquecer aqui. Ela não se preocupa com o seu futuro. Agora, quem tem esta visão, a vida continua, prossegue. Eu vou ter que voltar para dar conta daquilo que eu cometi de erro no meu passado. A gente pensa 2 vezes. Então a gente busca a renovação, né? A mudança de atitudes, tão necessária para a transformação do planeta. Porque o planeta só vai se modificar, nós esperamos assim, houve uma época, eu me lembro quando eu estava na Mocidade Espírita, que falavam que ia passar um planeta, que era o planeta Chupão, que ia, como um aspirador de pó, levar todos os espíritos que estivessem em desacordo com o planeta embora. Era uma interpretação de adolescente, né, que a gente fazia, aquela interpretação de adolescente. Quer dizer, a gente simplificava as coisas achando que era desse jeito que acontecia. Na medida que a gente foi estudando e amadurecendo, a gente percebeu que a transição planetária, a transformação, ela vai se dar quando cada um interiormente fizer a sua parte. Então, todos nós precisamos fazer a nossa parte para transformar o planeta. O planeta só vai mudar de fato quando nós mudarmos, nós que somos os habitantes do planeta. Então, vejam, esses ensinamentos, feita a devida transposição didática para a criança, vão formar uma criança diferente. Isso é espiritizar. Qualificar, né? Aprimorar, significa aprimorar. Então, o aprimoramento dessa criança quando frequenta a evangelização. E o terceiro ponto fundamental aqui, principalmente nos dias de hoje, humanizar. Desenvolvimento do sentimento de solidariedade, de caridade. Né? No seu caridade, quando eu falo caridade, no sentido amplo da caridade. Não só o de dar a esmola, mas a caridade moral, principalmente. Né? Como uma ação dinâmica de transformação. Então, são estes princípios que a evangelização vai nos proporcionar. Né? A Federação Espírita Brasileira, no seu opúsculo Orientação ao Centro Espírita, no capítulo 6, item 2, fala o seguinte: a evangelização espírita da infância e da juventude é uma atividade de estudo e vivência da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus de forma sistemática, metódica,
atendendo e esclarecendo crianças e jovens na faixa etária de 3 a 21 anos. Né? Então vejam a abrangência, né? Toda a abrangência desse processo educacional que a Casa Espírita oferece através do Departamento de Infância e Juventude. Né? Quando nós falamos de evangelizar, também é importante nós entendermos o conceito do que é evangelizar. A palavra evangelizar, ou melhor, a palavra evangelizar vem de evangelho, né? Vem do evangelho. E o evangelho é de origem grega, a palavra, é uma palavra de origem grega, que significa anúncio de boas novas. Então, quando nós estamos no processo de evangelização, nós estamos trazendo boas novas para aquele espírito que está retornando ao prosseguio terrestre após uma etapa que passou no plano espiritual, onde ele volta nesse processo de reaprendizado, de aprimoramento, de transformação. Né? Por isso, é imprescindível que nós como sociedade, nós como pais, nós como avós, como tios, abracemos com muito empenho, com muito afinco, com muita vontade, a tarefa da evangelização junto a estas almas infanto-juvenis, né, que são carentes de amor e de sabedoria, mas que são também receptivas, que estão propícias para receber esses novos ensinamentos, porque esse espírito que está reencarnado agora é o solo fértil, foi adubado, está preparado para receber a nova sementeira. Está preparado para receber a nova semeadura. Então é importantíssimo a tarefa de evangelização dentro da casa espírita, nesse sentido de orientarmos, né, essas crianças. E alguns podem se perguntar, mas espera aí, por que já a pessoa não reencarna fora da faixa de infância? Por que ela já não reencarna? Né? Se a gente parte para o mundo espiritual, na faixa etária que está, por que na reencarnação, né, nós não podemos pular essa etapa da infância? Né? E Kardec vai colocar essa questão aos espíritos, né? Na questão 383 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual para o espírito, qual para esse, né, a utilidade de passar pelo estado de infância. E aí os espíritos vão esclarecer. Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, ou seja, durante o período da infância, é mais acessível às impressões que recebe. É mais acessível à semeadura. Capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então vejam, esse espiritinho que está ali reencarnado, essa alminha, ele está preparado para receber aquelas novas informações, e se nós o conduzirmos, dentro daquilo que é oferecido para nós como possibilidade, é a mesma coisa que o pai que vai matricular a criança naquela que ele considera a melhor escola. Os pais nunca vão procurar aquela escola que não tem uma fama muito boa. Os pais sempre vão buscar um lugar considerado ideal, aquele lugar onde a educação, o ensino, tem um resultado melhor, tem um resultado melhor. Então, os pais normalmente buscam isso nas escolas. Ora, a evangelização também tem esse aspecto. Quer dizer, então buscar a evangelização na casa espírita é proporcionar qualidade na formação moral dessa alma, desse espírito. Lembrando que é na infância que vai ser modelado o caráter da criança. Embora ela traga as suas bagagens espirituais, nós não podemos negar isso, todos trazem, e a gente vê em alguns espíritos isso já se manifestar, desde pendores negativos até positivos. Esses dias eu assistia a um vídeo no YouTube, onde uma menina de 15 anos tocava piano de uma forma extraordinária, uma polonesa, tocava piano de uma forma extraordinária,
né? Ela toca uma música de 20 minutos de cor, com uma perfeição absoluta, junto com uma orquestra, né? Acompanhada da orquestra, do solo, piano. Ora, ali nós vemos aquele espírito, né? Que já traz uma bagagem no campo das artes, no campo da música, em que poucos estão preparados, né? Então, a gente identifica muito bem aquela habilidade que o espírito traz, né? Mas todos os espíritos trazem alguma habilidade, alguma coisa que precisa ser estimulada, que precisa ser, né, lapidada. Assim como às vezes, eu estou citando um exemplo bom, às vezes traz pendores negativos. Então tudo isso precisa ser observado, precisa ser analisado pelos pais, né? E a criança ser então encaminhada para o seu processo educacional, né? Porque quando falamos de evangelização na casa espírita, estamos falando de educação da alma, de educação do espírito. É educar o espírito, né? Então a criança que frequenta uma aula de evangelização está passando pelo processo educacional, né? Como espírito imortal que é, né? No livro Obras Póstumas, né? Quando trata da regeneração da humanidade, ou seja, desse processo de transição planetária, veja, o Kardec já escreveu isso lá no século XIX, né? Lá no século XIX. Né? Então foi compilado em Obras Póstumas, depois da desencarnação de Kardec, foram compilados alguns textos que ele deixou, e em um desses textos, Kardec diz o seguinte: espíritas, o futuro é vosso, e de todos os homens de coração devotados. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus por ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. O que é essa nova falange? Né? É essa nova geração de espíritos que vem habitar a Terra. E hoje nós vemos as crianças que estão chegando, né? Aquelas crianças que estão chegando, principalmente quem está em escola, né? Quem está em escola, atuando em sala de aula, percebe que as crianças já trazem uma bagagem diferente, já trazem uma bagagem maior. Então isso torna-se um grande desafio para pedagogos, professores, educadores. E esse desafio, ele, assim como alcança a escola no seu aspecto acadêmico, ele é um desafio também para a casa espírita no processo de evangelização, no sentido de orientar bem esses espíritos. Então, nós precisamos, né, que, inclusive, os nossos evangelizadores, e eles aqui na casa estão sempre capacitados, estão sempre se preparando, estudando, se aperfeiçoando, né? E é importante que o evangelizador também tenha essa consciência de que ele está lidando com espíritos já de uma nova geração, que são aqueles espíritos que, pelas suas tantas experiências reencarnatórias, já trazem uma bagagem de conhecimento do ponto de vista intelectual muito grande, né? Mas que ainda precisam de um burilamentozinho moral, né? Para promover a grande transição planetária, para promover, fazer parte desse processo de transformação terrestre. Então, esse grande desafio é posto para nós nos dias de hoje, né, dentro da Casa Espírita, no Departamento de Infância e Juventude. Né? O processo de evangelização é aquele momento em que o desenvolvimento gradual e progressivo das potências da alma vai se estabelecendo, né, na busca do aperfeiçoamento, porque todos nós estamos destinados à perfeição, né? Todos, cada um de nós está destinado à perfeição, mas é preciso buscar interiormente esse aprimoramento. O que a evangelização pode despertar na criança? Primeiro, o interesse pelo estudo contínuo da doutrina espírita, né? Então, a criança que tem contato com a evangelização, ela vai despertar em si a curiosidade por compreender a doutrina espírita. E aí, nós temos
um aspecto muito positivo, porque essa doutrina nos ensina tanto, nos traz tanta esperança, nos traz uma visão diferente do mundo, uma visão diferente de nós mesmos, de quem nós somos. Aquela busca que os filósofos da antiguidade faziam, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, a doutrina espírita responde. Ela nos diz quem nós somos. Ela nos diz de onde nós viemos e para onde nós vamos. Ela nos apresenta isso. Ela responde às questões filosóficas clássicas. Então, quando a criança tem esse interesse despertado pelo estudo doutrinário, ela vai ter a sua formação e as respostas para a sua vida de uma forma muito mais clara. Outro aspecto importante da evangelização é desenvolver na criança a atitude cristã para com o próximo. Então, a criança sendo educada no processo de evangelização, ela passa a enxergar o seu próximo de uma forma diferente. Ela passa a enxergar a vida de uma forma diferente. Então, esse é um outro aspecto que há que se considerar. Também, esta criança que vem para a evangelização vai se interessar mais em buscar o seu progresso espiritual, a sua evolução espiritual, porque ele vai se compreender como um espírito eterno, um espírito que está em constante busca do progresso, porque quando falávamos da escala espírita, é bom lembrar que todos nós aqui, um dia seremos espíritos da primeira ordem. Um dia nós seremos espíritos puros. Quanto vai levar? Depende do GPS que cada um seguir. Né? Porque o GPS nos dá caminhos. Às vezes a gente muda, dobra na esquina errada. Né? E quando dobra na esquina errada, o GPS redireciona. Então, é claro que as nossas escolhas podem nos redirecionar, naturalmente. Mas a doutrina espírita é um bom GPS. Né? Então a criança vai adquirindo essa percepção, né, da necessidade da sua evolução espiritual. Porque, como eu dizia, todos nós, hoje podemos ser espíritos de terceira ordem, mas se fizermos um esforço maior e seguirmos aquele GPS de forma mais consciente, né, sem desobedecer o que a vozinha diz lá para a gente dobrar, a gente vai conseguir chegar à condição de espírito de segunda ordem, à condição de espírito de primeira ordem. Todos nós estamos destinados a isso, então a criança também, e a criança vai compreender isso a partir do seu processo de evangelização. Outro aspecto importante para a criança na evangelização, promove a integração do evangelizando, primeiro consigo mesmo. Ela vai se autocompreender, ela vai ser estimulada a buscar saber quem ela é. Segundo, com o próximo, porque ela vai conviver ali com o grupo. Né? Ela vai aprender também a lidar com o próximo. E, principalmente, ela vai integrar-se a Jesus, integrar-se a Deus, que é o Pai. Né? Ela vai ter esse processo de integração. Outro aspecto importante, a criança passa, desde a mais tenra idade, a participar de forma efetiva das atividades da casa espírita. Ela se percebe como um integrante da casa espírita. Ela passa a fazer parte desta sociedade. Né? A criança evangelizada é a continuidade do movimento espírita. E também a qualificação do movimento espírita, quando ela recebe uma boa informação no processo evangelizador. Né? E a evangelização é preparar novos trabalhadores para a seara, né? Para tempos futuros. Então vejam quantas coisas, né, esse processo educacional da evangelização proporciona à criança. Né? Sandra Borba Pereira, que citamos lá no início da palestra, ela diz que a casa espírita representa a base sobre a qual o movimento espírita se ergue, como resultado do esforço humano no estudo, prática e divulgação da doutrina espírita. Né? Então a casa espírita, ela é um importante ponto de educação ou reeducação dos espíritos em geral. Né? Aqui vamos falar não só da criança, mas de todos.
Então nós estamos todos nos reeducando na Casa Espírita. O movimento espírita, ele apresenta um leque de atividades de cunho educativo, atingindo todas as áreas das atividades básicas da Casa Espírita. Então o movimento espírita traz para nós essa oportunidade. E essas atividades todas estão voltadas, estão direcionadas para o esclarecimento do ser humano. Porque esse ser humano, ele está destinado a ser feliz. Ele está destinado a conquistar, através do seu esforço, o progresso intelecto-moral. Então a Casa Espírita vai nos proporcionar tudo isso. E a evangelização é o primeiro passo. O processo de evangelização infantil, como educação ou reeducação do espírito, é o primeiro grande passo para o progresso espiritual. Bezerra de Menezes, em uma mensagem na revista Reformador, nos diz que é do mais alto significado, dentre as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas, a sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa do homem, do ser humano. Então, a Casa Espírita, ela é um grande centro de educação. Ela é uma instituição voltada para a educação da alma, para a educação da alma. Por isso, a obra de evangelização é a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina espírita. É a oportunidade rara de serviço, de melhoria, de aprimoramento e de felicidade. Então, evangelizar e ser evangelizado faz parte do processo do nosso desenvolvimento como espíritos imortais. O convite dessa manhã é para que todos que aqui estão presentes tragam seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus vizinhos, para a evangelização infantil, para a evangelização infanto-juvenil, porque temos também a juventude espírita, a mocidade espírita, que, aliás, agora em março, completa 75 anos. 75 anos. Então, a tarefa que se desenvolve nessa casa, no sentido de educar, é fundamental para as transformações da nossa sociedade. E, sem dúvida, cada um de nós que está aqui presente tem como objetivo ver uma sociedade melhor, uma sociedade transformada. Que Jesus seja sempre o nosso guia e modelo e que a gente busque sempre ser o educador da criança. Porque a criança é aquela que vai construir o futuro. E se queremos um futuro melhor, precisamos de crianças melhor preparadas. Que Jesus nos abençoe a todos, agradeço a paciência de todos, desejando um bom domingo e uma boa semana a todos. Muito obrigado pela paciência. Nossos agradecimentos ao Fábio pela mensagem que nos trouxe na manhã de hoje, de suma importância para nós que somos avós, para os pais, para os responsáveis pelas crianças. E realmente é aqui que se formam os trabalhadores espíritas. Eu estou ansioso que formem mais trabalhadores, porque eu quero terminar minha carreira. Então, como ele já enfatizou bem a necessidade da evangelização infantil, nós avisamos a todos, que no próximo domingo, dia 26, já retornam as atividades. A equipe de trabalho da evangelização já fez a sua formação para esse ano, prepararam material, se prepararam espiritual e psicologicamente para receber as crianças. Então, fica o nosso convite para o próximo domingo. Queremos lembrar a todos também que no dia 9
de março, na quinta-feira, no Clube Verde, estaremos recebendo o Divaldo Pereira Franco, dentro da Conferência Estadual Espírita, organizada pela Federação Espírita do Paraná. É importante divulgarmos e estarmos lá prestigiando o Divaldo, porque pela idade dele a gente já não sabe se ele terá condições de vir outras vezes. Então não podemos perder essa oportunidade de estarmos lá prestigiando a palestra dele. Dentro da nossa página da Cefam no YouTube, nós temos semanalmente, às sextas-feiras, às 19 horas, uma live que está sendo elaborada pelo nosso companheiro Marcelo Geraldo de Matos, com o tema Refletindo Kardec. Cada semana ele aborda um tema. Então é muito interessante, é uma live de 10, 12 minutos, é rápido, mas com muita profundidade nos ensinamentos que ele nos traz. Então, quem não puder ver no dia, pode ver posteriormente, porque ele fica na página do YouTube da Cefam. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, que estará a cargo do nosso companheiro Pedro Carlos Campos, trabalhador aqui também da nossa casa. Encerrando as nossas atividades, vamos fazer a nossa prece, com o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade que tivemos de nos reunir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Bom domingo a todos, uma boa semana.